Olá! Neste vídeo quero compartilhar com você uma leitura. Sim, quero indicar uma leitura para você. É uma leitura que tem sido muito prazerosa para mim e eu tenho tido a alegria de incentivar outras pessoas a conhecerem este livro também. E a leitura, eu quero fazer a leitura do primeiro capítulo deste livro aqui, que é um livro, se propõe ser um livro de teologia sistemática, do Dr. Robert Sproul. Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, da editora Fiel. É um livro que se propõe a estudar teologia sistemática, mas como está escrito aqui na capa, é um livro de introdução. Não é um livro para se aprofundar na teologia. Porém, ainda que tenha um intuito de ser simplesmente uma introdução, a maneira como o Dr. Sproul nos coloca a teologia nesse livro, já nos deixa bastante instruídos a respeito da teologia sistemática. Eu gosto demais desse livro, primeiro pela simplicidade com que o Dr. Sproul expõe a teologia sistemática nesse livro aqui. E eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente fazer a leitura desse primeiro capítulo. E sim, o intuito aqui é fazer uma propaganda aqui desse livro para que você adquira esse livro ou em formato físico, como esse que eu acabei de mostrar, e ele também está disponível como e-book. Você pode adquirir tanto através do site da Editora Fiel ou de lojas como a Amazon. Muito bem, vou compartilhar aqui o meu Kindle com vocês e nós vamos ler, isso mesmo, nós vamos ler esse capítulo aqui para você perceber o teor, como é o tom professoral aqui do Dr. Sproul. Então, o capítulo 1, ele já coloca a pergunta: o que é teologia? E ele diz: há alguns anos, uma escola cristã bem conhecida me convidou para falar ao corpo docente e à administração sobre esta pergunta: o que é uma faculdade ou universidade cristã? Em minha chegada, o deão me conduziu em um tour pelo campus. Durante o percurso, observei esta inscrição na porta de um escritório: Departamento de Religião. Quando chegou a hora de falar ao corpo docente naquela noite, mencionei a inscrição que eu tinha visto e perguntei se o departamento sempre tivera aquele nome. Um idoso membro do corpo docente respondeu que anos antes, o departamento se chamava Departamento de Teologia. Ninguém pôde me dizer por que o nome do departamento fora mudado. Religião ou teologia, que diferença faz? No mundo acadêmico, o estudo de religião tem sido tradicionalmente incluído no contexto mais amplo de sociologia ou de antropologia, porque religião tem a ver com as práticas de adoração de seres humanos em ambientes específicos. A teologia, por contraste, é o estudo de Deus. Há uma grande diferença entre estudar apreensões humanas da religião e estudar a natureza e o caráter de Deus. O primeiro estudo é puramente natural em sua orientação. O segundo é sobrenatural, lidando com o que está acima e além das coisas deste mundo. Depois de explicar isto em minha palestra ao corpo docente, acrescentei que uma verdadeira faculdade ou universidade cristã é comprometida com a premissa de que a verdade suprema é a verdade de Deus e de que ele é o fundamento e a fonte de todas as outras verdades. Tudo o que aprendemos, economia, filosofia, biologia, matemática, tem de ser entendido à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. Essa é a razão por que, na Idade Média, a teologia foi chamada a rainha das ciências e a filosofia sua criada. Hoje, a rainha foi deposta de seu trono e, em muitos casos, mandada ao exílio e um suplantador reina. Substituímos a teologia pela religião. Teologia definida. Neste livro, estamos interessados na teologia, especificamente a teologia sistemática, que é um estudo coerente e ordeiro das principais doutrinas da fé cristã. Neste capítulo, oferecerei uma breve introdução à ciência da teologia sistemática e algumas definições básicas. A palavra teologia compartilhada de um sufixo, logia,
como ocorre na designação de muitas disciplinas e ciências, tais como biologia, fisiologia e antropologia. O sufixo vem da palavra grega logos, que achamos no começo do Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, capítulo 1, verso 1. O vocábulo grego logos significa palavra, ou ideia, ou, como um filósofo traduziu, lógica. É também desta palavra que obtemos a nossa palavra lógica. Portanto, quando estudamos biologia, estamos considerando a palavra ou a lógica da vida. Antropologia é a palavra ou a lógica sobre os humanos, sendo antropos a palavra grega que significa homem. A primeira parte da teologia vem do vocábulo grego theos, que significa Deus. Portanto, a teologia é a palavra ou a lógica sobre Deus mesmo. Teologia é uma palavra muito abrangente. Refere-se não somente a Deus, mas a tudo que Deus nos revelou na Escritura Sagrada. Como parte da disciplina de teologia, há o estudo de Cristo, que chamamos Cristologia. Teologia inclui também o estudo do Espírito Santo, que chamamos pneumatologia. O estudo do pecado, que é chamado amartiologia, e o estudo das coisas futuras, que chamamos escatologia. Estas são subdivisões da teologia. Os teólogos também falam da teologia propriamente dita, que tem referência específica ao estudo de Deus mesmo. Muitos se sentem à vontade com a palavra teologia, mas se retraem quando ouvem o termo qualificador sistemática. Isto acontece porque vivemos num tempo de aversão disseminada para com certos tipos de sistemas. Respeitamos sistemas inanimados, sistemas de computadores, sistemas de alarmes de incêndio e sistemas de circuitos elétricos, porque entendemos sua importância para a sociedade. Mas, no que diz respeito a sistemas de pensamento ou entendimento da vida e do mundo de uma maneira coerente, as pessoas não se sentem à vontade. Parte da razão para isso tem a ver com uma das filosofias mais influentes que surgiram na história do Ocidente, o existencialismo. A influência da filosofia. O existencialismo é uma filosofia de existência. Pressupõe que não há tal coisa como uma verdade essencial, mas que, em vez disso, há uma existência distintiva. Não essência, mas existência. Por definição, o existencialismo tem aversão por um sistema genérico de realidade. É um antissistema que se apega a verdades, mas não à verdade e a propósitos, mas não ao propósito. O existencialismo não acredita que a verdade possa ser entendida de uma forma ordeira, porque eles veem o mundo, em última análise, como caótico, sem significado ou propósito. A pessoa enfrenta a vida simplesmente como ela acontece. Não há qualquer ponto de vista abrangente que dê sentido a tudo da vida, porque, em última análise, a vida não faz sentido. O existencialismo tem causado um impacto tremendo na cultura ocidental, juntamente com seus filhos, o relativismo e o pluralismo. O relativista diz: não há verdade absoluta, exceto a absoluta verdade de que não há absolutamente nenhuma verdade. Toda verdade é relativa. O que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. Não há nenhum esforço para colocar em harmonia pontos de vista opostos, algo que um sistema procuraria fazer, porque, de acordo com os relativistas, não há qualquer possibilidade de um entendimento sistemático da verdade. Essa filosofia tem causado também um grande impacto na teologia, até nos seminários. A teologia sistemática está se tornando rapidamente uma disciplina esquecida, não somente por causa do impacto do pensamento existencialista, do relativismo e do pluralismo, mas também porque algumas pessoas entendem erroneamente a teologia sistemática como uma tentativa de enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico. Alguns
têm tentado enquadrar a Bíblia em um sistema filosófico, como nos casos de René Descartes e seu racionalismo e de John Locke e seu empirismo. Aqueles que fazem essas tentativas não ouvem a palavra de Deus ou não procuram entendê-la em seus próprios termos. Em vez disso, procuram fazer com que um sistema pré-concebido se imponha sobre as Escrituras. Na mitologia grega, um bandido chamado Procusto atacava as pessoas e lhes cortava as pernas para ajustá-las ao comprimento de uma cama de ferro, em vez de simplesmente alongar a cama. Tentativas de encaixar a Escritura num sistema de pensamento pré-concebido são igualmente desorientadas, e o resultado tem sido uma aversão à teologia sistemática. No entanto, a teologia sistemática não tenta enquadrar a Escritura numa filosofia ou num sistema, mas, em vez disso, procura extrair os ensinos da Escritura e entendê-los de forma ordeira e temática. Premissas da teologia sistemática. A teologia sistemática está baseada em algumas premissas. A primeira é a de que Deus revelou-se a si mesmo não somente na natureza, mas também por meio dos escritos dos profetas e dos apóstolos, e que a Bíblia é a palavra de Deus. É teologia par excellence. É o completo logos de Theos. A segunda premissa é que, ao revelar-se a si mesmo, Deus o faz de acordo com seu próprio caráter e natureza. A Escritura nos diz que Deus criou um cosmos ordeiro. Ele não é autor de confusão, porque nunca se confunde. Deus pensa claramente e fala de uma maneira inteligível, com o propósito de ser entendido. Uma terceira premissa é que a revelação de Deus na Escritura manifesta as qualidades de seu caráter. Há uma unidade na palavra de Deus, apesar da diversidade de seus autores. A palavra de Deus foi escrita durante muitos séculos, por muitos autores, e aborda uma variedade de temas, mas, dentro dessa diversidade, há unidade. Toda a informação que achamos na Escritura, coisas futuras, a expiação, a encarnação, o julgamento de Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus, tem sua unidade em Deus mesmo. Por isso, quando Deus fala e se revela, há uma unidade nesse conteúdo, uma coerência. A revelação de Deus é também consistente. Alguém já disse que consistência é o embaraço de mentes inferiores, mas, se isso fosse verdade, teríamos de dizer que Deus tem uma mente inferior, porque em seu ser e caráter ele é totalmente consistente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como vemos em Hebreus 13, verso 8. Estas premissas guiam o teólogo sistemático à medida que ele realiza sua obra de considerar todo o espectro da Escritura e inquire sobre ela como ela se harmoniza no todo. Em muitos seminários, o departamento de teologia sistemática é separado do departamento de Novo Testamento e do departamento de Antigo Testamento. Isto acontece porque o teólogo sistemático tem um foco diferente do professor de Antigo Testamento e do professor de Novo Testamento. Eruditos bíblicos se focalizam em como Deus se revelou a si mesmo em vários momentos no decorrer do tempo, enquanto o teólogo sistemático toma essa informação, reúne-a toda e mostra como essa informação se ajusta em um todo significativo. Isto é, certamente, uma tarefa intimidante, e estou convencido de que ninguém já a fez perfeitamente. Visto que estou engajado em teologia sistemática, sempre fico admirado com a coerência específica e intrincada do escopo da revelação divina. Teólogos sistemáticos entendem que cada ponto na teologia aborda cada outro ponto. Quando Deus fala, cada detalhe que ele profere tem um impacto em cada outro detalhe. Essa é a razão por que nossa tarefa constante é ver como todas as peças se ajustam no todo orgânico, significativo e consistente. Isso é o que faremos neste livro. E então se seguiria aqui mais um capítulo sobre o escopo e o propósito da teologia, mas vamos deixar esse capítulo para uma outra oportunidade, ou, se você preferir se antecipar, adquira este livro e faça desse livro um livro dos principais aí da sua biblioteca. Se você ainda não
não iniciou seus estudos de teologia sistemática, ou quer ver uma outra visão de como a teologia sistemática é explicada de uma maneira simples, é uma dica excelente que eu dou a vocês. Espero que essa leitura tenha ajudado alguns de vocês a perceberem o valor que esse livro tem pela simplicidade da argumentação do Dr. Sproul. Acho até que esse não é o capítulo mais claro de todo esse livro aqui. Eu já li capítulos que eu pessoalmente acho mais claros do que este, mas ele tocou em coisas bem profundas assim para o leitor médio, mas ele coloca isso ainda assim de uma maneira simples. Gostei muito nesse capítulo da explicação que ele dá às palavras, né? a palavra teologia, as comparações que ele faz com outras ciências e como ele nos explica o significado da palavra teologia para nós, em que ele coloca que logia é lógica, né? Foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim sobre essa palavra, né? E que o logos pode ser entendido como lógica. E então nós procuramos explorar a lógica do pensamento de Deus, a lógica da revelação de Deus. Isso é, em grande medida, algo que o Dr. Sproul quis passar nesse capítulo. E veja que a proposta do livro qual é? É mostrar que todos nós temos um conhecimento de teologia maior ou menor. Quero fechar vendo as palavras introdutórias aqui que nós temos na capa do livro. A editora diz assim: neste livro, o autor argumenta que somos todos teólogos, sempre que buscamos respostas sobre os ensinos da Bíblia ou os ignoramos intencionalmente. Ele nos ajuda a estudar e interpretar corretamente as Escrituras para fazermos boa teologia. Escrito pelo eminente teólogo Robert Sproul, esta introdução à teologia sistemática nos orienta sobre os principais temas da fé cristã através de um estudo abrangente das Escrituras e da história da Igreja, que nos permite formular uma teologia para a vida do dia a dia. E então divide o livro dele em vários breves capítulos. Vocês viram, a gente fez uma leitura e a leitura é assim, ela passa rápido. Ele sempre começa contando algo que aconteceu com ele e começando com essa história, como ele nessa caminhada que ele fez por um seminário, por uma escola. Então, ele inicia todos os capítulos dessa forma e nos leva com muita suavidade pelos temas do livro. E recomendo com paixão esse livro do Dr. Sproul, que para mim tem sido uma excelente ferramenta. Eu algum dia quero pegar esse livro para ler ele do começo ao fim, né? Por enquanto eu só usei para consulta de alguns capítulos. Espero que esse compartilhamento tenha tido valor para você e espero de verdade que você se interesse pela teologia sistemática e o Dr. Sproul pode nos ajudar bastante nessa busca por conhecermos a teologia sistemática. Além dele, é claro, teremos outras indicações, mas a indicação de hoje é essa aqui, uma das melhores que eu conheço. Então, guarda aí essa indicação e leva aí para você, né? Além desse livro aqui, você pode encontrar também a teologia do Dr. Sproul em livros menores intitulados Questões Cruciais, que você pode ou adquirir de uma vez, né? Imagine eu que tenha um box, ou você pode adquiri-los em cada um dos seus livros. São livrinhos pequenos, livrinhos de bolso, mas que tem praticamente o mesmo conteúdo desse livro aqui, ok? Então, fica essa dica para você, que Deus abençoe a todos e vamos prosseguir aí conhecendo a palavra de Deus e conhecendo os ensinamentos de Deus para nós. Deus abençoe a todos.